E se eu te contasse que a força mais incrível para transformar totalmente a sua vida já está dentro de você? E se eu te mostrasse que essa força, que não pode ser vista, consegue mover montanhas, abrir portas, gerar oportunidades e tornar sonhos realidade? Essa força é a crença. Mas não estamos falando de uma crença que se limita apenas à religião ou a esperar passivamente por milagres. Estamos nos referindo à crença como um poder que cria, como uma energia viva que molda tudo o que você pensa, sente e experimenta. É uma força que está em ação o tempo todo, quer você perceba isso ou não. A Bíblia já mencionava isso em Hebreus 11:1. Assim, a crença é a base sólida das esperanças e a prova das coisas que não se podem ver. E Napoleon Hill, após muitos anos estudando o sucesso dos maiores milionários da história, chegou a uma conclusão semelhante. A crença é a essência eterna que traz vida, força e movimento ao impulso do pensamento. Em outras palavras, o que você acredita com firmeza, você acaba criando. A sua realidade externa reflete fielmente a qualidade da sua crença interna. Se a sua crença está baseada no medo, na incerteza e na escassez, sua vida mostrará limitações, frustrações e estagnação. Porém, se a sua crença está firmada na certeza da abundância, da capacidade e do sucesso, então, de vez em quando, sua vida vai prosperar. Mas existe um grande problema. A maior parte das pessoas não reconhece o verdadeiro poder da crença como força criadora. Elas veem a crença como uma esperança frágil, como algo distante e incerto. Elas esperam que um milagre ocorra, enquanto alimentam dúvidas e medos dentro de si. Mas a crença verdadeira não é só esperança. A crença é uma verdade inabalável. É saber que, mesmo sem ver os resultados, a vitória já foi alcançada no invisível e só espera o momento de se manifestar. Jesus disse: "Se você tiver fé como um grão de mostarda, dirá a este monte: muda-te daqui para acolá, e ele se mudará." Mateus 17:20. Isso não é apenas uma bela metáfora, é um princípio espiritual e mental. A crença verdadeira tem o poder de mudar as situações mais complicadas, de quebrar as barreiras mais firmes e de transformar realidades que parecem imutáveis. E Napoleon Hill comprovou isso ao estudar homens como Thomas Edison, que fracassou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada, e Henry Ford, que foi desacreditado várias vezes antes de revolucionar a indústria de carros. Esses homens não apenas queriam o sucesso, eles acreditavam no sucesso. Eles já tinham o sucesso antes mesmo dele se materializar. Eles sentiam o sucesso como algo já conquistado, mesmo quando o mundo à volta duvidava. É esse tipo de crença que cria novas realidades. Não é uma fé que aguarda, é uma fé que foi criada. E talvez a pergunta que você está refletindo agora seja: se a fé tem tanta força, por que tantas pessoas permanecem na escassez, cheias de insegurança e medo? A resposta é simples, mas bastante profunda, pois a maioria se concentra mais em seus temores do que em sua fé, porque muitos nutrem pensamentos de fracasso, insegurança e incapacidade. O que você alimenta em sua mente, mais cedo ou mais tarde, se manifesta em sua vida. Provérbios 23:7 nos diz que assim como um homem pensa em seu coração, assim ele realmente é. O que você pensa repetidamente se transforma em sua crença. Suas crenças moldam suas ações, e suas ações criam sua realidade. Napoleon Hill reforça essa ideia ao comparar a mente a um jardim. Se você não plantar flores, ervas daninhas crescerão por conta própria. Ou seja, se você não cultivar ideias de fé, realização e possibilidades, sua mente será invadida automaticamente por dúvidas, medos e limitações. Portanto, hoje o convite é muito claro. Você deve assumir o controle do que coloca em sua mente. Você precisa nutrir sua fé como alguém que cuida de uma chama valiosa, protegendo, fortalecendo e mantendo-a acesa contra qualquer adversidade. Mas, atenção, ter fé não quer dizer ignorar os desafios. Ter fé é conseguir ver além dos problemas.
é observar a dificuldade e ainda assim afirmar que isso também passará. Eu vou triunfar. A fé é a base sobre a qual grandes sonhos são erguidos. É uma ligação entre o que não se vê e o que se vê. É uma força silenciosa que muda o mundo em favor daqueles que têm coragem de acreditar. Jesus enfrentou tempestades, rejeições e traições, mas nunca permitiu que sua fé vacilasse. E você? Quanto da sua fé está ativa hoje? Quanto da sua vida é construída a partir da forte verdade de que você veio ao mundo? Como vencer? Se você percebe que sua fé tem estado fraca, afetada pelas dificuldades da vida, saiba que é possível reacendê-la. A fé funciona como um músculo. Quanto mais você a pratica, mais forte ela se torna. Portanto, neste vídeo, iremos juntos descobrir como reconhecer onde sua fé foi afetada, aprender maneiras práticas para reforçar suas crenças diariamente, explorar ensinamentos duradouros que transformam ideias em realizações e ativar um novo nível de fé que traz resultados reais, concretos e impressionantes. A mudança que você quer não está fora de você. Ela começa em seu interior. Assim como um agricultor planta uma semente com a esperança de uma colheita futura, mesmo sem ver o fruto imediatamente, você deve começar agora a cultivar pensamentos, palavras e ações que irão criar a vida que deseja. E isso começa com a escolha de acreditar. Acreditar que é possível, acreditar que você merece, acreditar que é benéfico para aqueles que persistem com fé. A fé verdadeira não é frágil, ela é sólida, ela não cede ao medo, ela avança apesar dele. Se até agora você deixou que suas dúvidas e inseguranças atrapalhassem seus sonhos, agora é hora de mudar. Agora é o momento de afirmar para si mesmo e para o universo: minha fé constrói meu futuro. Prepare-se. Nos próximos minutos, vamos explorar os segredos que os grandes realizadores da história utilizaram para construir impérios, criar inovações e transformar o que parece impossível em realidade. A força que você necessita já está dentro de você. É hora de ativar essa força. É hora de despertar sua fé criadora, pois a vida que você quer começa com as crenças profundas em seu ser. E hoje você aprenderá a realmente acreditar. Agora que você compreendeu que a fé é a força que molda a realidade, é hora de aprofundar-nos ainda mais. Então, o que realmente significa ativar a fé como força criadora? A fé criadora é muito além de apenas acreditar que os problemas vão se resolver. É desenvolver uma confiança interna tão forte, tão viva e tão inabalável, que começa a influenciar seu pensamento, suas emoções, suas escolhas e, consequentemente, sua realidade. Napoleon Hill descreve essa dinâmica de maneira brilhante. Tudo que a mente humana consegue imaginar e acreditar, ela pode alcançar. Note que não é suficiente apenas imaginar. É preciso ter fé. E não é uma crença débil, cheia de incertezas, mas uma fé que ressoa intimamente dentro de você. É meu, já é realidade, já está feito. É essa fé que transforma sonhos em realizações. E a Bíblia reafirma isso de forma poderosa. Tudo é possível para quem crê. Marcos 9:23. A fé criadora não espera, ela antecipa. Ela experimenta o gosto da vitória antes da batalha ser vencida. Quando você tem uma certeza completa, seu cérebro começa a te ajudar. Você fica mais concentrado. Suas ideias se multiplicam. Suas ações se ajustam automaticamente ao que você acredita. Você começa a agir como se já tivesse alcançado o sucesso. Com o tempo, o que acontece ao seu redor se muda conforme sua opinião interna. Pense em grandes realizadores da história. Steve Jobs imaginou uma revolução na tecnologia muito antes de lançar o primeiro iPhone. Thomas Edison já se via trazendo luz para as cidades, mesmo falhando centenas de vezes ao tentar criar uma lâmpada elétrica. Walt Disney tinha tanta confiança em seu império de sonhos que continuou desenhando, mesmo quando os bancos disseram que ele era um sonhador maluco. Esses homens compartilhavam algo em comum: uma fé criativa, ativa e persistente. Eles conseguiam perceber o que outros não conseguiam. Por isso,
conseguiram alcançar o que parecia impossível. A fé realmente transforma sua atitude, sua energia e sua força de vontade. Ela não apaga os problemas, ela te dá coragem para enfrentá-los. Mas cuidado, a fé criativa não é uma ilusão. Não é ficar sentado esperando que coisas boas aconteçam sem fazer nada. A verdadeira fé pede ação. A Bíblia é bem clara em Tiago 2,17. Então, a fé, se não for acompanhada de ações, está morta por si só. Isso quer dizer que acreditar sem agir é como plantar e nunca cuidar da planta. A fé é o motor, mas a ação é o combustível. Quando você combina fé viva com esforço contínuo, cria uma força poderosa. Você se torna alguém que não apenas sonha, mas também realiza. Não apenas deseja, mas concretiza. É nesse ponto que a maioria das pessoas falha. Elas acreditam por um tempo e, quando enfrentam dificuldades, a dúvida surge. A dúvida é o maior inimigo da fé criadora. Como Jesus disse a Pedro quando ele começou a se afundar ao andar sobre as águas, homem de pouca fé, por que você duvidou? Mateus 14:31. Pedro iniciou seu caminho repleto de fé, desafiando o que parecia impossível. Mas assim que se deixou levar pelo medo, ele afundou. Da mesma forma ocorre na vida. Enquanto sua fé está direcionada à vitória, você consegue atravessar as águas turbulentas. Mas, quando seus pensamentos se voltam para o medo, você se afunda. A dúvida destrói a força da fé. E sem fé não há criação, apenas repetição de padrões antigos. Por essa razão, é essencial nutrir sua fé diariamente. Napoleão Hill sugeria: alimente sua mente apenas com imagens, ideias e sentimentos que estejam em sintonia com o futuro que você deseja moldar. Isso significa que tudo o que você consome, seja informação, conversas ou entretenimento, está formando sua fé, tanto para o lado positivo quanto negativo. Se você absorve notícias ruins, comentários desanimadores ou pensamentos de derrota, está prejudicando sua fé. Mas se você optar por encher sua mente com ensinamentos inspiradores, histórias de superação, declarações positivas e a palavra de Deus, você fortalecerá sua fé até que ela se torne inabalável. A fé deve ser cuidada como um músculo, precisa ser treinada e exercitada. E como fazer isso na prática? Comece se questionando: no que estou acreditando hoje? Minhas crenças estão me motivando ou me restringindo? Minhas ações estão em harmonia com a vida que desejo criar? Se a resposta mostrar que algo está desalinhado, é hora de fazer mudanças. É hora de afirmar com convicção: minha fé cria meu futuro. E comece a agir de acordo. Lembre-se, você não pode colher uma vida próspera sem ter uma mente cheia de fé. Não é possível viver em abundância enquanto sua fé está baseada na dúvida. A Bíblia ensina: seja feito de acordo com a sua fé. Mateus 9:29. Ou seja, você recebe da vida não o que deseja por acaso, mas sim o que acredita com firmeza. Você é o criador de sua própria realidade. E a matéria-prima dessa criação é a fé. Por isso, a partir de agora, nutra seu espírito com esperança. Visualize suas conquistas, declare sua vitória mesmo diante das dificuldades e haja como quem já alcançou essa vitória, a verdadeira. A fé transforma cada pensamento em ação, cada ação em hábito e cada hábito em destino. E acredite, quando você vive com fé, as portas se abrem, os caminhos se mostram e o impossível se torna apenas um desafio temporário. Sua fé tem o poder de mudar sua vida. Sua fé pode criar um futuro pleno, repleto de abundância e realização. A força já está dentro de você. Agora chegou o momento de agir. Prepare-se, pois na próxima fase vamos mostrar como aprimorar ainda mais essa fé criativa e remover os principais obstáculos que prejudicam seus objetivos. O que está por vir vai mostrar que nada, absolutamente nada, pode resistir a uma mente sustentada por uma fé viva e ativa. Se a fé é o poder que molda a realidade, o que pode ser mais arriscado do que deixar que esse poder seja destruído?
A verdade é que muitas pessoas não falham por falta de habilidades ou chances. Elas falham porque permitem que inimigos invisíveis minem sua fé antes mesmo de ela ter a chance de crescer. Hoje vamos identificar esses adversários e, o mais importante, aprender a derrotá-los. O primeiro, e possivelmente o mais letal de todos, é o medo. Napoleon Hill foi claro ao afirmar que o medo é o principal adversário. Devemos enfrentar o medo antes de alcançar qualquer grande conquista. O medo imobiliza. O medo traz insegurança. Ele faz você duvidar de sua capacidade, de seu valor e da possibilidade de sucesso. A Bíblia nos adverte sobre isso repetidamente. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito que o medo não é algo que venha de Deus. O medo é uma arma que destrói sonhos antes mesmo de começarem a se formar. Pense nas diversas ocasiões em que você hesitou por causa do medo. Medo de falhar, medo de ser criticado, medo de perder, medo do que é desconhecido. Toda vez que você se sente temeroso, está consumindo a energia vital que deveria estar nutrindo sua fé. E onde o medo cresce, a fé se extingue. O segundo grande inimigo da fé é a dúvida. A dúvida é como uma fissura na base de um grande edifício. Se não for resolvida rapidamente, pode comprometer toda a construção. Pedro, ao caminhar sobre as águas, nos deixou um ensinamento duradouro. Enquanto ele mantinha o olhar em Jesus e alimentava sua fé, conseguiu realizar o impossível. Mas assim que desviou o olhar para o vento e as ondas, começou a duvidar e começou a afundar. Jesus então perguntou: Homem com pouca fé, por que você duvidou? Mateus 14:31. A incerteza enfraquece a mente. Uma incerteza atrasa decisões. A incerteza transforma chances em decepções. O terceiro inimigo silencioso da crença é a procrastinação. Muitos de nós nutrimos a fé por alguns dias, mas adiamos agir. Pensamos: vou começar amanhã. Vou aguardar o momento certo. Preciso estar mais preparado. Porém, a procrastinação é uma ilusão. Ela destrói sonhos de forma silenciosa, um dia de cada vez. Napoleon Hill disse que a procrastinação é o assassino oculto da oportunidade. O momento ideal nunca chegará. A fé verdadeira vive no presente, mesmo diante do medo, mesmo com incertezas. Existe também outro inimigo sutil que é o ambiente. Estar cercado por pessoas negativas, que duvidam, que reclamam, que vivem na escassez, pode minar a sua fé sem que você perceba. A Bíblia nos alerta: não se enganem, pois más conversas corrompem bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Se você escuta frequentemente palavras de derrota, medo e limitações, sua fé começa a se enfraquecer. É essencial proteger seu ambiente com a mesma dedicação que se cuida de um jardim. Assim como um agricultor protege suas plantações de predadores, você deve cuidar de sua mente de tudo que fortalece sua fé. Palavras positivas, leituras inspiradoras, relacionamentos que incentivam, informações que motivam. Então, como vencer esses inimigos da fé na prática? A resposta está em 3 fundamentos. 1. Reprogramação da mente. 2. Ação contínua. 3. Proteção do ambiente. Reprogramação da mente. Todos os dias, você deve nutrir sua mente com afirmações fortes. Não apenas repetições vazias, mas declarações cheias de emoção e sinceridade. Exemplos: minha fé é inabalável. Eu mereço a vida que desejo. Cada passo me aproxima da minha realização. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo que ouvimos. Romanos 10:17. Portanto, ouvir diariamente palavras de vida, fé e vitória é crucial. Ação contínua. A fé sem ação está morta. Você precisa agir mesmo sem certezas. Deve ter coragem para dar passos, mesmo sem ver todo o caminho. A cada pequena ação feita com fé, você reforça sua crença de que é capaz. E a fé alimentada pela ação cresce muito. Proteção do ambiente. Afaste-se de ambientes prejudiciais. Diminua o tempo com pessoas negativas. Aumente o contato com aqueles que acreditam em crescimento, superação e realizações. Lembre-se,
Você se torna parecido com as pessoas com quem mais convive. Se deseja uma fé forte, esteja com pessoas que têm fé forte. E, acima de tudo, nunca subestime a influência dos seus pensamentos diários. Napoleon Hill afirmou que você se torna o que pensa a maior parte do tempo. Se seus pensamentos são de medo, dúvida e falta, você experimentará medo, dúvida e falta. Se seus pensamentos giram em torno de fé, sucesso e abundância, você experimentará fé, sucesso e abundância em sua vida. Essa é uma regra tão certa quanto a gravidade. Portanto, agora, escolha de forma consciente. Opte por se concentrar nas possibilidades, não nas limitações. Decida agir mesmo com medo, e não espere que ele desapareça. Acredite que coisas melhores estão por vir e siga em direção a elas. Sua fé será desafiada. Contudo, a cada obstáculo superado, ela também se tornará mais forte. As grandes personalidades da história enfrentaram dificuldades. Eles simplesmente escolheram que suas crenças superariam seus medos. E você também pode fazer isso. A próxima fase de nossa jornada irá mostrar como transformar essa fé criativa em hábitos diários que mudam o pensamento em realidade e a realidade em realizações incríveis. Pois, no fundo, a luta não é contra o mundo lá fora. A verdadeira batalha sempre ocorreu dentro de você. E quem triunfa internamente, triunfa externamente. Agora que você entende o verdadeiro poder da fé como uma força criativa, a questão é, como usar tudo isso de forma prática e efetiva no cotidiano? A resposta é mais simples e mais profunda do que você pensa. A fé criativa se revela diariamente nas pequenas decisões, nas reflexões silenciosas, nas palavras que você diz e nas atitudes que você toma. A primeira chave para cultivar uma fé ativa é pensar com fé. Seus pensamentos refletem seus sentimentos. Cada pensamento de sucesso, esperança e prosperidade é uma semente plantada no fértil solo da sua mente. Da mesma maneira, cada pensamento de medo, dúvida e escassez é um mato. Uma erva daninha que precisa ser removida imediatamente. Napoleon Hill disse, em outras palavras, o que você sente e acredita intensamente se torna a sua vida. Portanto, pratique diariamente o pensamento de uma pessoa que já venceu. Se uma dúvida aparecer, responda-a imediatamente com uma afirmação positiva. Quando sentir ansiedade, respire profundamente e visualize sua vitória. Você não precisa esperar ter todas as respostas para agir com confiança. É necessário apenas decidir que sua mente será um espaço de segurança e não um lugar de medos. A segunda chave é falar com firmeza. As palavras têm um grande poder criador. A Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a vida e a morte estão em suas palavras. O que você diz repetidamente molda seu ambiente, sua energia e seu futuro. Pare de afirmar que não consegue. Isso é impossível para você. Eu nunca tive sucesso. Comece a dizer: eu sou capaz. O que parece impossível é apenas o próximo passo da minha fé. Estou criando uma nova realidade. Fale como alguém que já está no caminho do sucesso, não como quem se lamenta pela derrota. Cada palavra de fé é como um tijolo na construção do seu futuro. A terceira chave é agir com fé. Fé sem ação é morta. A verdadeira fé se demonstra em ações conscientes. Comece com pequenas atitudes diárias que estejam em linha com a vida que você deseja. Se quer prosperidade, comece a administrar suas finanças de forma inteligente. Se busca saúde, faça pequenas escolhas saudáveis hoje. Se deseja avançar na carreira, inicie estudando e aplicando novos aprendizados. Não espere pelas condições ideais. Haja hoje, com os recursos que possui, com a fé que tem. Cada passo dado com fé abre novas oportunidades, novas possibilidades e novos milagres. É um elemento extra, muitas vezes esquecido, mas essencial para fortalecer a fé criativa. A gratidão. A gratidão é um amplificador da fé. A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses 5:18. Em todas as coisas, agradeçam, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Quando você agradece,
Mesmo antes de ver resultados, você está afirmando: eu já creio, eu já recebi. Napoleon Hill também destacou isso ao analisar homens de sucesso. A prática constante da gratidão libera forças poderosas que ajudam quem a pratica. Inicie hoje mesmo uma prática simples e transformadora. Todas as manhãs, escreva 5 coisas pelas quais é grato. Todas as noites, agradeça pelas conquistas do dia, mesmo que sejam pequenas. A gratidão muda sua mente da escassez para a abundância. Ela o coloca em sintonia com a realização. Ela reforça sua fé e estabelece um ciclo positivo de crescimento. Agora reúna tudo isso. Pense com fé. Fale com fé. Haja com fé. Seja grato com fé. E você verá sua realidade mudar diante de seus olhos. Não porque as circunstâncias mágicas mudaram, mas porque você se transformou. E quando você muda por dentro, todo o universo reage. Jesus mencionou em Marcos 11:24. Portanto, eu afirmo que tudo o que vocês pedirem crendo ao orar, terão. A fé não espera para ver para que possa acreditar. Ela acredita e, por isso, consegue enxergar. A verdade importante é que a vida que você deseja já está no que não é visível, bastando que você tenha fé suficientemente forte para trazê-la à luz. Você não é um mero espectador do seu destino. Você é um co-criador do seu amanhã. O poder sempre esteve dentro de você. Agora é a hora de assumir essa força. Agora é a hora de afirmar com total sinceridade: minha fé molda meu futuro. E para afirmar esse compromisso com seu novo caminho, escreva nos comentários: minha fé molda meu futuro. Isso vai além de uma simples frase. É um acordo consigo mesmo. É o primeiro passo visível da transformação interna que já começou em você. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdos que irão fortalecer sua mente, sua fé e sua vida. E compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que ainda há força, esperança e um futuro. Tudo isso dentro de você. Porque quanto mais você difunde luz, mais luz terá de volta. A decisão está em suas mãos. Você pode optar por voltar à rotina habitual. Ou você pode começar agora mesmo a criar conscientemente a realidade que sempre sonhou. A vida abundante que você almeja começa com uma escolha. A escolha de acreditar, a escolha de agir, a escolha de criar. E essa é uma escolha que você pode fazer agora.